não passa de um frango maldito, sem shape, que não sabe treinar e treina errado. Fala galera, eu sou o Cleiton e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o quanto o fitness está chato e o quanto ele ainda pode ser legal. Então, me acompanhe. O fitness está ficando cada vez mais insuportável, seja por pessoas que não estão nem aí para nada e ficam enchendo o saco com ideias milagrosas de como ter um shape melhor, ou por pessoas que se sentem atletas e se você não treina da maneira que eles treinam, você não passa de um frango maldito, sem shape, que não sabe treinar e treina errado. Continuando, eu quero mostrar para vocês que a musculação pode ser um lugar de pessoas que querem treinar, fazer dieta e todas as coisas que envolvem um shape bacana, sem você ter que ser uma pessoa chata. Sim, pasmem, dá para você fazer as duas coisas. Então já curte o vídeo, clica no botão de se inscrever e vem acompanhar as ideias de um personal que cansou de ser CLT. Prazer, esse sou eu. Um dos grandes problemas que o fitness encontra no cenário atual é que todo mundo é especialista. Desde o cara que é PhD no assunto, que realmente estudou, que realmente vive daquilo, até o Enzo que começou a treinar tem 3 meses, já entende de bomba, já entende de técnica avançada, já entende de dieta, já entende de tudo que você nunca vai entender porque você não é Enzo que começou a treinar 3 meses atrás. Enfim. E aí, junto com esse monte de especialistas que surgem todos os dias, você não sabe o que fazer porque você começa a ficar perdido. Um dia você tem que agachar, passando o seu joelho da ponta dos pés. No outro dia, não, se você fizer isso, está agachando errado. Vem um monte de regras onde se criam mais problemas do que soluções, sendo que muitas vezes são coisas simples que, às vezes, um pouquinho mais de atenção resolveria. Deixaria a vida de quem quer treinar mais fácil, porque nem todo mundo busca performance, quer ser um Mr. Olímpia, mas creio que todo mundo que entrou para academia, para musculação, busca melhorar em algum aspecto. Então, por que não facilitar essa melhora que a pessoa busca? Uma outra coisa que eu percebo acontecendo demais nas academias por aí é o coleguinha vigiando o treino do outro coleguinha. Só que o coleguinha 1, que está vigiando o treino do coleguinha 2, também não entende de treino, não sabe treinar, mas ele age como se fosse o Mr. Olímpia, como se ele tivesse construído o melhor shape da face da Terra, e ele se sente no direito de cobrar do coleguinha do lado. Às vezes, o coleguinha do lado está fazendo o certo e o errado é o dele. Consegue entender o raciocínio? Então, assim, todo mundo é especialista, todo mundo tem 1000 regras, todo mundo se sente no direito de julgar, avaliar o treino do outro. Um conselho de amigo: se você não é o professor do salão, evita, tudo bem? Porque você não sabe, você não acompanha aquele coleguinha, às vezes ele tem uma limitação que impede de fazer um movimento no padrão esperado, às vezes ele é iniciante ao ponto de ainda não ter coordenação, não ter desenvolvido uma consciência motora, uma consciência corporal para fazer um movimento como ele deveria ser feito. Então, assim, relaxa, cuida do seu, deixa para dar esse tipo de ajuda, entendeu ajuda, né? Porque a maioria das vezes a ajuda não é ajuda, vocês estão julgando, vocês estão pondo o ego em cima do treino do outro, porque vocês se sentem sabendo mais. Nossa, eu treino 2 dias a mais que fulano, eu tenho muito mais experiência. Não, não funciona desse jeito. Então, assim, calma, relaxa. E aí você vê coisas simples que se tornam grandes discussões. Um tempo atrás rolou a polêmica da remada, onde a remada de um determinado profissional era ensinada de uma forma, o outro ensinava de uma outra forma, e aí um começou atacando o outro começou revidando um, e assim, no final, criou-se muito mais dúvidas de como realmente se realiza a remada do que um veredito, uma solução, um consenso para que a gente consiga extrair o melhor do movimento. Então vocês entendem como que é complicado, como que tem sido cansativo, acho que é a melhor palavra, cansativo, treinar
se manter no meio fitness, eu não digo nem como atleta ou coisa do tipo, mas você ir para a academia. Muita gente deixa de ir porque tem vergonha, porque está inseguro, porque, sei lá, vários motivos. Mas essa vergonha e essa insegurança, muitas vezes elas estão associadas ao que as outras pessoas vão pensar, ao que as outras pessoas vão apontar. Minha observação pessoal, na grande maioria das vezes, as pessoas não se importam com o coleguinha dessa forma. Elas não vão ficar te observando e tudo mais. Geralmente, quem faz isso, ou é o professor, ótimo, que bom, ele tem que fazer isso, ou é aquela pessoa que está lá precisando de um bode expiatório para se sentir melhor. Eu vejo dessa forma. E aí, entramos num outro porém. Começa uma briga para definir o melhor exercício, a melhor variação. Gente, não existe, bota na cabecinha de vocês, não existe melhor exercício. Combinado? Vou te dizer por quê. Agachamento. O agachamento, ele é um exercício venerado, idolatrado. É um ótimo exercício? Maravilhoso. Mas é para todo mundo? Não é. Você passaria um agachamento para alguém que não tem perna? Você ia botar para fazer uma rosca com halteres alguém que não tem braço? Então você entende o que eu quero chegar? Eu usei exemplos bem radicais para fazer vocês entenderem que não é todo exercício que é para todo mundo. Então, às vezes, o exercício que é perfeito para mim, para você vai ser uma porcaria. Às vezes, o exercício que você acha maravilhoso, que, nossa, se me dá, eu sinto pump, eu tenho uma boa desenvoltura, enfim, quando eu for fazer, eu vou achar uma bosta. Porque, para mim, não funcionou. Não existe uma receita de bolo. Musculação são ajustes. Tem sim um padrão que a gente costuma seguir, mas não tem como eu dizer, ó, você vai fazer esse exercício, tantas séries, você vai ter o melhor resultado. Não vai, não vai. E se alguém te vende dessa forma, desculpa te enganar, mas provavelmente você está só perdendo seu dinheiro. Enfim. E aí, com isso, as pessoas passam a ter medo de errar. E tendo medo de errar, elas passam a ter medo de frequentar a academia. E o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que o fitness pode ser leve, pode ser divertido, pode ser prazeroso. Eu ouço muito, eu trabalho em 2 lugares, eu trabalho num estúdio e trabalho numa academia. São pegadas diferentes, dinâmicas diferentes. E em ambos os lugares eu ouço muito, cara, como que as pessoas conseguem gostar disso? Nossa, eu odeio estar aqui. Caramba, sério? Tudo bem, é cansativo, e muitas vezes a gente vai só pela obrigação, mas você ouvir alguém dizer isso faz perceber que tem algo errado. Porque eu, particularmente, morro de preguiça, mas eu adoro os resultados que eu consigo através da musculação. Eu adoro os resultados que eu consigo através de uma boa dieta. Então, vocês entendem? As pessoas estão focando cada vez mais no porquê, ao invés do como. Por que eu vou fazer isso? Quando deveria ser, como eu vou fazer isso para alcançar o meu objetivo? A musculação, ela pode ser muito simples. O básico, bem feito, funciona. Não tem por que você, um iniciante, ou você, digo até um intermediário, ficar usando 1000 técnicas avançadas para algo que você não domina nem no básico. Você entende o que eu estou dizendo? Não tem por que você fazer 1000 coisas, sendo que você não é boa em nenhuma. Eu gosto muito de usar essa hierarquia com os meus alunos. Primeiro, você deve ter uma boa execução, você deve ter um bom controle do seu movimento. Porque não adianta você entupir de peso para fazer tudo cagado, igual a gente vê por aí o tempo inteiro. Porque se você aumenta a sua carga e você prejudica a sua execução, ainda não é hora de você subir para aquela carga ainda não te pertence. Consegue me entender? Então, na minha visão, o que realmente importa é você evoluir em comparação com o seu eu anterior. Não adianta você se comparar com o Ramondino, que vive disso, treina sei lá quanto tempo. Você começou agora, 2, 3 meses, digamos 3 anos. Não é a mesma rotina, não são os mesmos recursos. Então, assim, o justo é você se comparar com o você do começo. Você está melhor hoje do que quando começou a treinar? Se sim, ótimo. Se não, vamos correr atrás.
Essa é uma comparação justa, porque eu vejo a academia como o maior transformador de vidas, empatado assim com a Mega Sena. Porque se você tem um corpo que te agrada no espelho, você se sente mais confiante, sua mente melhora, você começa a se sentir mais bonito, e você se sentindo mais bonito, você se torna mais bonito ou bonita. Conseguem perceber o quanto isso é grandioso? E aí, além disso, só o dinheiro, que é a Mega Sena. Eu gosto muito desse universo da musculação, do fitness, porque ele me proporcionou conhecer mais do que pessoas, me proporcionou conhecer histórias. Cara, tem histórias que eu acho, assim, incríveis. Vou contar uma rápida para vocês. No meu primeiro estágio, no começo da minha carreira, estava treinando, e aí chegaram dois meninos perto de mim, mais novos, cerca de uns 14 anos ou 15 cada um. E aí um deles falou, nossa, você pega muito peso. Gente, eu estava me sentindo um frango naquele dia. Eu falei, nada, isso aí, né, para vocês é pouco também. Aí um deles falou, cara, eu quero muito ficar igual você. Cara, aquilo, vocês não têm ideia de como aquilo explodiu meu ego. Porque num dia onde eu tava me sentindo frango, treinando fraco, um bosta, tinha alguém me observando e pensando, eu era a meta que ele gostaria de alcançar. Vocês não têm noção, isso é surreal. Um dia, vocês ainda vão ter o prazer de alguém dizer que se inspiram em vocês. E aí, nesse dia, vocês vão ver o quanto a musculação é gratificante.